Olá, queridos amigos, queridos irmãos do Coen. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para aprofundar um pouco mais os estudos, mas dessa vez de uma forma um pouquinho diferente. Nós vamos tentar fazer através de um vídeo, né? Para mudar um pouco o formato, né? Para a gente tentar fazer de uma forma um pouco mais descontraída, tá? O tema de hoje que nós discutiremos, né, é um tema que nós temos abordado durante todos os anos do Coen. Tá? E agora, tá? Mais uma vez nós vamos falar a respeito disso, tá? Que é a transformação moral. Eu sei que durante todos os anos vocês têm ouvido falar sobre isso e parece um assunto muito trivial, mas ele é de extrema importância para o nosso entendimento, não apenas como patrimônio espiritual nosso, mas como condição de elevação do nosso planeta. Tá? Então é importante que nós tenhamos a noção da importância, né, dessa transformação moral. Por isso nós vamos trazer aqui hoje um bate-papo a respeito disso. E claro, se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito, tá? Se tiver algum questionamento, alguma colocação a fazer, quando vocês receberem esse material no grupo, por favor, tá? Façam as suas perguntas, façam as suas anotações, pode colocar no grupo mesmo e a gente vai tentar esclarecer na medida do possível, ok? Então vamos lá, nós vamos falar então a respeito dessa transformação moral e o quão essa transformação moral é importante. A condição, a nossa elevação moral, ela é condição inclusive para franquear o nosso planeta a patamares de evolução espiritual cada vez mais altos, cada vez melhores, cada vez maiores, né? Então, na medida em que nós nos melhoramos nesses valores morais, nossas atitudes mudam, nossos conceitos mudam, a sociedade passa a agir de forma diferente e isso permite que nós possamos viver num mundo cada vez melhor, porque a vida num mundo melhor, ela é um reflexo, a sociedade é um reflexo de cada ser individual, né? A partir do momento que nós, como indivíduos, percebemos a necessidade dessa transformação moral, realizamos ela na nossa vida, essa transformação adquirida por cada um de nós, ela acaba contagiando outras pessoas. As pessoas percebem em nós a transformação, começam a fazer suas próprias reflexões e a partir também dessas reflexões chegam a necessidade, a perceber em si a necessidade de transformação. Isso vai gerar a transformação da sociedade como um todo, porque a sociedade ela é composta por indivíduos, então ela é um reflexo, né, do que os indivíduos que compõem aquele grupo pensam ou da maneira como agem, né? Então a nossa transformação moral ela é muito importante nesse sentido. Se nós queremos um mundo melhor, ele é importante para que isso aconteça. Essa transformação moral é importante para a transformação de um mundo, né? Um mundo melhor, um lugar melhor, mais justo para se viver. Também isso também torna uma sociedade melhor, né? A importância disso, dessa transformação moral, também se dá no seio da nossa sociedade. Quando a gente fala da transformação do mundo, isso acaba sendo algo maior, né? Mais difícil de se conceber. Mas quando a gente vai para a sociedade, para o grupo social onde nós vivemos, nós entendemos que essa transformação moral, nós passamos a entender de uma forma mais impactante, né? Porque faz parte do nosso dia a dia, do nosso relacionamento, que essa transformação moral, ela numa sociedade, ela pode transformar a sociedade numa sociedade mais justa, né? Então, à medida que, através da minha transformação, eu acabar alcançando outras pessoas que perceberem isso em mim e também se transformar, a nossa sociedade ela vai se transformando numa sociedade mais justa. Também ela é condição da felicidade o padrão moral, tanto da minha felicidade particular como indivíduo, tá? Como também da felicidade do mundo em que vivemos, né? Um mundo mais justo, mais feliz, ele é igualmente um mundo com valores morais mais elevados, tá? A necessidade dessa transformação, ela tem importância também na nossa conexão com o divino. À medida que nós moralmente nos elevamos,
nós nos conectamos mais a Deus. Quanto mais moralmente elevados nós estivermos, mais conectados a Deus, ao divino, nós estaremos. Então também há uma importância nessa conexão religiosa com Deus, nessa religação através desta transformação moral, né? Isso também melhora a nossa visão de vida, a gente enxerga o mundo de forma diferente a partir da modificação de alguns valores, né? Quanto mais elevados forem as nossas visões, os nossos valores, nós enxergaremos o mundo, enxergaremos a vida de uma forma diferente, né? E também a importância dessa transformação moral nos nossos próprios comportamentos, né? Quando nós alcançamos essa transformação moral, nós passamos a agir de forma diferente, que é isso que vai levar aquele efeito dominó, que é isso que vai fazer com que as pessoas percebam, que elas reflitam, que elas talvez busquem também se transformar, e isso vai se refletir na sociedade, que vai se refletir na humanidade, e aí a gente tem um mundo mais elevado, né? Então, outro aspecto importante da transformação moral é a elevação espiritual, né? Isso está intrinsecamente ligado, né? Quanto mais elevado o espírito, quanto mais elevado nós estejamos espiritualmente falando, tanto mais serão elevados os nossos valores morais. É assim que nós alcançamos essa elevação espiritual. O motivo pelo qual nós reencarnamos. O objetivo da reencarnação é nos fazer transformar, adquirir conhecimento para sairmos da ignorância, e à medida em que nós vamos alcançando pouco a pouco, lentamente esse conhecimento através das reencarnações, nós vamos elevando o nosso padrão moral como indivíduo e transformando a sociedade onde a gente vive. E esta elevação espiritual, ela vai fazer um reflexo tanto em nós mesmos quanto no mundo em que vivemos, né? Se nós andamos mais rápido na evolução do que o planeta onde a gente habita, nós temos a nossa entrada em mundos superiores franqueada, ainda que a Terra não passe para esse patamar mais alto de elevação moral. Se nós como indivíduos andarmos mais rápido nessa transformação do que a sociedade onde nós vivemos, o orbe onde nós vivemos, nós passamos a ter acesso a mundos superiores, tá? Coisa que, se a humanidade caminhasse de forma conjunta, né, para essa transformação moral, o próprio planeta alcançaria esta modificação, né? Então, a nossa transformação moral, a necessidade da transformação moral é também uma necessidade para que nós possamos evoluir e alcancemos assim o objetivo, atendamos assim o objetivo estabelecido por Deus como mecanismo de elevação do ser humano, do ser espiritual, né? Outra necessidade também, tá, que acaba trazendo essa transformação, a transformação adquirida através do nosso esforço. Ela nos vai fazer suprimir o egoísmo em nós. Então, à medida que a gente se depura espiritualmente, se eleva moralmente, nós acabamos entendendo, né, a importância do outro, a importância de estender a mão. A gente vai suprimindo em nós, vai eliminando o egoísmo que habita dentro de nós. Isso também é muito importante, tá? Outro fator importante é que, à medida que eu vou refletindo a respeito desses valores morais e entendo a necessidade de transformação, eu vou adquirindo virtudes. Então, a aquisição de virtudes, ela também está diretamente ligada a essa transformação moral, a essa consciência de que é necessário nós elevarmos o nosso padrão de valor moral, né? E falando em padrão, tá, também é igualmente importante essa transformação moral para que nós possamos alcançar um padrão de vibração mais sublime, mais elevado, né? Então, na medida em que eu me transformo moralmente, eu alcanço padrões de vibracionais mais elevados, e isso causa um reflexo diretamente proporcional aos nossos compromissos espirituais, à forma como nós nos afinizamos
tá? Aos amigos espirituais que povoam todo o nosso redor, né? A gente sabe que nós estamos rodeados por espíritos, muitos desses que interagem conosco com desequilíbrio, né? Causados pela necessidade ainda arraigada dos vícios, ou seja, ainda pelo baixo padrão moral, tá? Então, quando nós também temos valores morais mais baixos, nós nos alinhamos a esses espíritos, ou seja, nós vibramos numa intensidade, numa frequência que nos conecta a espíritos obsessores. Então, a nossa elevação moral, né, o nosso cuidado de transformarmos moralmente, ele vai nos proteger espiritualmente, na medida em que eu encontro aí um mecanismo de defesa de espíritos obsessores, de energias mais baixas, né? Então, isso acaba nos ajudando espiritualmente, né? Claro que tudo isso ele causa um reflexo muito grande, ele causa um reflexo muito grande dentro da minha casa, na minha própria vida. Então, na medida em que eu entendo essas necessidades de transformações, eu vou avaliando, fazendo uma análise do que em mim precisa ser modificado. E a partir de eu fazer essa análise, entender essa necessidade de processar essas mudanças, eu passo, né, a ter uma vida mais equilibrada, por estar protegido inclusive dessas vibrações. Eu elevo o meu padrão vibratório à medida que eu vou buscando essa transformação, e aí eu com certeza eu me ligo a espíritos mais elevados, ou me desligo daqueles em que eu me havia conectado, né? Isso vai causar um reflexo direto na nossa vida particular, dentro do nosso trabalho, no nosso meio social, né? Dentro da casa religiosa que eu faço, da qual eu faço parte. Então, as minhas noções de justo, de certo ou errado, elas se modificam, elas se depuram, né? Porque nada mais é a moral, né? É um conjunto de regras, de normas que nós entendemos certo ou errado, né? As normas, as condutas que são corretas, que são mais adequadas, né? Então, à medida que isso vai acontecendo, eu vou trabalhando uma melhora ao meu redor. Então, começa comigo, né? Então, ela vai transformar a minha casa, vai transformar os meus relacionamentos, vai transformar o lugar onde eu vivo, o lugar onde eu trabalho, o lugar onde eu estudo, e assim a sociedade como um todo se transforma. Claro que isso demora um pouquinho de tempo, né? Então, ocorre dessa forma, tá? Bom, e aí o que acontece? Percebendo a importância disso, né, em quais aspectos isso pode mudar da nossa vida, como transformar o nosso dia a dia, transformar a nossa vida, nossa família, nossa sociedade, transformar o mundo, elevar o planeta a uma condição de elevação espiritual maior, nós passamos a entender que é necessário, né? Então, percebendo a importância dessa transformação, nós passamos a entender a necessidade que temos de nos transformar. Então, nós podemos fazer uma avaliação da nossa própria vida, de como eu tenho vivido, de como eu tenho agido. Então, essas reflexões, elas vão trazer, a necessidade de buscar essa transformação, reconhecer que é necessário, que é importante, diante de tudo isso que a gente falou. Bom, reconheci, é importante, tudo bem. Bom, então eu quero me transformar, então eu quero contribuir para um mundo melhor, eu quero alcançar a felicidade, eu quero ter uma vida melhor em família, né? Então eu passo a agir de forma diferente. Então, bom, eu percebi que é necessário então a minha transformação. Então, e aí, quando eu percebo a necessidade dessa transformação, o que eu preciso fazer? Esse aqui é o grande X da questão. Bom, eu percebi que é necessário. O que eu preciso fazer então? Processar essa mudança em mim, processar essa transformação moral. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, não quero o mal de ninguém, tá? Porém, nós precisamos nos avaliar, porque mesmo que nós estejamos com as melhores das intenções, ainda há muito que progredir, porque se eu me encontro reencarnado na Terra, e diante inclusive de provas que eu passo, eu consigo identificar se de fato eu preciso ou não dessas transformações ainda, né? E sempre nós precisamos. O objetivo de estarmos aqui
essa autotransformação. Nós precisamos nos transformar, né? Não interessa quão bom nós achamos que sejamos, né? Olha, eu sou muito bom, eu faço caridade, mas não importa, nós precisamos avaliar. Se eu faço caridade, eu preciso avaliar como eu faço a caridade, né? Porque o fato de fazer a caridade, muitas vezes, ela pode ter é importante, mas ela pode ter um aspecto diferente do ideal, né? Porque eu posso sim fazer a caridade porque eu me preocupo, eu me compadeço da dor do próximo, mas eu posso fazer caridade também porque eu sinto uma inquietação dentro de mim, porque eu ouvi dizer, porque Jesus dizia, então eu preciso começar a fazer a caridade para me sentir melhor. Opa, aí já tem algo a se observar. Não que isso seja ruim, isso é ótimo, né? Mas o objetivo da caridade, ele precisa ser elevado, né? Então, olha só, o comportamento, ou seja, a caridade em si é sempre maravilhoso, sempre contribui tanto para nós como para a sociedade, né? Mas o objetivo que está por trás daquele comportamento é que carece da análise, para ver se isso pode ser melhorado ou não. É isso que nós precisamos fazer, né? Então, quando eu vou fazer a caridade para me sentir bem, porque algo me incomoda, porque eu me sinto inquieto, tá? Uma inquietação, porque eu preciso começar a fazer alguma coisa, porque eu já estou numa idade avançada, ou porque alguém me disse que eu precisava fazer e tem tanta gente passando necessidade, então eu preciso fazer algo para me sentir melhor. Aí eu começando a fazer, eu me sinto melhor. Eu tenho que tomar cuidado para não usar a pessoa que está precisando da caridade para me sentir melhor. Ou seja, puxa, nunca pensei nisso, Ricardo, mas é assim que as coisas funcionam. Está errado? Não, não está errado. Porém, olha só, é o nosso valor moral que precisa ser mais elevado ainda. Ou seja, é um patamar a mais de exigência que nós mesmos fazemos, tá? E nos cobramos, né? Conosco mesmo. É o que Jesus propunha, né? Jesus ele propunha este tipo de pensamento, porque eu posso ter um comportamento bom, tá? Mas por trás do comportamento, tá, tem que ainda haver uma intenção justa e boa, né? Então isso é importante observar, porque muitas vezes a gente não faz essa observação. Por isso a importância de nós constantemente estarmos avaliando o nosso padrão moral, né? Então isso é muito importante que nós façamos essa análise desse tipo de comportamento. E ela é relativamente simples, mas é necessário que nós façamos. Se nós não fizermos, nós vamos continuar praticando os atos, ou seja, o comportamento continua igual, tá? Que às vezes é até louvável, porém, tá? Moralmente eu fico estacionado, eu fico estagnado naquele patamar moral. Jesus ele trazia, inclusive como exemplo, exatamente esta análise. Quando nós pegamos os 10 mandamentos, eles traduzem o quê? O comportamento do ser humano, né? Quando nós passamos pelos 10 mandamentos e diz que para que nós honremos o nosso pai e nossa mãe, isso é um comportamento. Eu preciso honrar o meu pai e minha mãe. Não cometer adultério é um comportamento. Não roubar é comportamento, né? Então Jesus, tá, por exemplo, os 10 mandamentos foi aquela primeira revelação, né, que o Espiritismo nos fala sobre as 3 revelações, que é Moisés, Jesus e o Espiritismo. Tá? Então, olha só, Moisés ele traz a primeira revelação, que é o comportamento, tá, que nos vai espiritualizar. Esse comportamento ele vai nos condicionar numa prática, tá? E esse comportamento, tá, este hábito que a gente vai adquirir, ele vai nos aproximar mais de Deus. E aí Jesus chega, depois de muito tempo, depois de milênios, tá, o povo está condicionado ao comportamento, Jesus espiritualiza a lei, porque isso era uma lei, né? Uma lei de Deus para o homem, né? E juntamente Moisés trouxe também as leis civis, junto com as tábuas, com os 10 mandamentos, ele trouxe as tábuas da lei, né? As tábuas da lei. Então isso eram comportamentos para a sociedade, para a humanidade daquela época, né? Para aquele povo. Então Jesus então ele nos fala em Marcos, tá? Em Marcos, deixa eu só fazer uma consulta, se não me engano, Marcos, que é o capítulo 5, né, versículo 28,
que fala, perdão, não é 28, é 28, sim, isso mesmo. Na verdade é 27 e 28, e perdão, não é Marcos, tá? É Mateus 27 e 28, tá? É que eu já estou mais certo, uma idadezinha, né? Os cabelos brancos, poucos cabelos, estou esquecendo. Então é Mateus, tá? Mateus 5, 27. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério, ou seja, o mandamento que determina o comportamento, não cometeis adultério. E aí Jesus disse, ó, eu porém vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com uma intenção impura em seu coração já cometeu o adultério. Ou seja, para a sociedade da época, o fato deles não cometerem o adultério, eles já estavam seguindo um padrão, né? Um padrão elevado de moral, olha só. Então eles não praticavam essa conduta, então eles estavam seguindo esse padrão. Porém, Jesus diz o seguinte, olha, nós precisamos ir para um patamar diferente. Jesus ele franqueia a humanidade, a Terra, o planeta, para um novo estágio, né? O estágio de espiritualização da lei. Então sai do comportamento, aliás, não sai, mantém o comportamento e ali do comportamento vai para espiritualização, ou seja, vontade, consciência. Então ele diz o seguinte, olha, o seu padrão moral, legal, a lei diz o seguinte, olha, não cometerás adultério, você já não comete adultério, mas você sente vontade de cometer? Opa, aí também está errado. Ainda que você acha que, olha, eu sou uma pessoa de bem porque eu não cometo adultério, realmente, você é uma pessoa de bem que não comete adultério, mas se você sente vontade ainda, está no seu coração, né? Então Jesus mostra, tá, que há necessidade de melhorar, de elevar esse padrão, né? Elevar essa moral, esse valor, né? Jesus fala isso também, ele dá outra dica disso, quando a gente observa pelo fato de comportamento, pensamento e sentimento, quando ele fala, tá? Se não me engano também é em Mateus, tá? Ele fala a respeito da pessoa que está indo, ele está com os discípulos, vendo as pessoas fazerem depositar sua oferta lá no altar, no templo, e ele dá como exemplo para os seus discípulos, diz o seguinte, olha, está vendo, olha, toda vez que você for fazer sua oferta, deitar a sua oferta no gasofilácio, e você lembrar que você tem algo contra o teu irmão, deixa a tua oferta ali no altar, mas vai reconciliar com o seu irmão. Ou seja, para o padrão da época, deixar a oferta no altar era o padrão de comportamento considerado elevado. Jesus então ele aumenta o padrão de dificuldade, né? Ele vai para outro nível de dificuldade. Ele diz o seguinte, olha, realmente é isso que a gente tem que fazer, tá certo, vai lá e deposita, tá, a nossa oferta no gasofilácio. Porém, se eu tiver algo contra alguém, eu primeiro preciso me reconciliar com essa pessoa. Ou seja, ele vai na questão da moral, ele eleva o padrão moral do ensinamento, né? Então isso nos traz essa consciência da necessidade dessa transformação, tá? Então isso é importante nós percebermos. Jesus ele traz constantemente isso. Jesus, a segunda revelação, ele faz o quê? Ele espiritualiza a lei, né? E depois vem a terceira revelação, que é o Espiritismo. E o Espiritismo ele vem como uma promessa de Jesus, sendo o Consolador prometido, que vai revelar. Ele não vai trazer nada novo, ele vai fazer o quê? Ele vai afirmar tudo que foi ensinado, né, por Jesus, pela lei mosaica. Ele vai confirmar tudo que já foi dito e vai revelar coisas novas. Então, o conhecimento do que já existe. Então ele vai trazer a revelação, né? Então vai trazer novidades em termos de conhecimento do que foi passado, que na verdade é o que a gente está acabando de conversar a respeito dessa elevação espiritual do comportamento. Então a gente vai para o comportamento, depois vai para a espiritualização, para a moralização do comportamento, né? E aí depois, tá? Então você já não faz mais, não porque a lei manda, mas você não faz mais porque você sente que não é certo, esse sentimento que você carrega. Então você passa a vigiar não só o seu comportamento, mas o seu pensamento, aquilo que vai dentro do seu coração, né? Então quando a doutrina espírita vem, ela explica o porquê. Porque isso reflete na condição de elevação espiritual do ser.
Então o Espiritismo vem para revelar, para explicar o sentido, né? Então, explicar o mecanismo, como se opera esse mecanismo nessa transformação. Por isso, esta importância enorme de nós entendermos a necessidade dessa transformação moral. Por isso é importante que nós, igualmente Jesus nos propôs, através desses dois exemplos, nós fazemos esta avaliação. Puxa vida, então deixa eu olhar como eu me comporto. Mas diante de determinado comportamento, deixa eu olhar como eu penso a respeito desse comportamento que eu tenho. É aí que a gente começa a fazer análise. Primeiro, eu preciso me conhecer, entender o que está se passando dentro de mim. É de suma importância. Então, a partir do momento que eu começo a me avaliar como eu me comporto diante de determinados assuntos, aí eu preciso entender o que está por trás desse comportamento. Bom, olha só, eu estou me comportando dessa maneira, mas e o que vem no meu coração? Né? Como a gente fala, brincando, né? A gente acaba trazendo alguns exemplos, um tom de brincadeira para descontrair, mas quando alguém fecha a gente no trânsito, o que acontece? Né? Quando a gente não parte para agressão, a gente já entende que nosso comportamento foi bacana, porque eu não parti para agressão, eu não parei, não xinguei a pessoa. Mas, se eu fiquei com vontade de xingar a pessoa, opa, aí tem um problema que eu preciso avaliar, entendeu? Então, aí que está essa necessidade. Isso a gente pode fazer em todos os comportamentos que nós temos. Né? Como eu me comporto diante da situação quando eu ouço alguém falar de alguém? Né? Um amigo vem falar para mim mal de uma outra pessoa. Eu posso até me conter, não falar mal, mas como que eu penso? Penso, olha, sem vergonha mesmo, né? Ou seja, sabia que ele era assim, né? Eu posso até não falar, mas eu penso isso. Opa, não falar já é ótimo, né? Mas é um hábito muito comum na nossa sociedade, tá? Por exemplo, nós falarmos mal uns dos outros, nós propagarmos uma informação de um defeito de uma pessoa. Não estou fazendo nada errado, só estou constatando a verdade. A pessoa é assim, né? Mas aí a gente tem como exemplo, por exemplo, Chico Xavier, né? Chico, eu gosto de contar essa historinha porque Chico ele exemplifica isso. Nós precisamos ter indulgência. Um dos ensinamentos que traz o Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que fala assim, indulgência, que nós devemos ser indulgentes para com as imperfeições alheias. E é justamente isso, tá? Não falar mal dos outros é uma coisa, ser indulgente é outra ainda, né? Então, muitas vezes eu posso não estar falando mentira nenhuma, eu posso estar falando uma verdade de alguém, tá? A pessoa, por exemplo, ele é uma pessoa que ele é mulherengo, ele pula a cerca mesmo, eu posso estar constatando um fato, né? Porém, o Evangelho nos diz, Jesus nos ensina, quem pode tirar a primeira pedra, não é? E o Evangelho nos traz essa recomendação de que nós devemos tomar muito cuidado com isso. Então, Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz essa lição. E Chico ainda, ele vem e coloca num exemplo magnífico, que ele fala que ele e uns amigos estavam conversando, e eles estavam falando a respeito de uma pessoa. E estava difícil, e Chico, ele estava procurando falar alguma coisa de bom daquele sujeito, e ele não conseguia encontrar. Ou seja, de fato, ninguém estava falando mentira, todo mundo estava constatando o comportamento daquela pessoa que era objeto daquela conversa, né? E aí Chico, depois de muito pensar, ficou quieto, não falou nada, ele ouviu todo mundo falar de todos os defeitos da pessoa, e depois pergunta, e Chico, e você, Chico, o que você acha? E aí Chico então fala, olha, pelo menos, eu reconheço, né, tudo isso, mas pelo menos ele é limpinho. Então, ou seja, ele criou algo para falar de bom, tá? Ou seja, Chico ele não participou daquilo, né? Ele não reforçou um comportamento de fato que existia naquela pessoa, ele não reforçou, tá? Mas ele procurou ser indulgente, ele não comentou a respeito. Então, quando a gente identifica algo no irmão, a gente precisa entender que a gente não precisa sair falando aos quatro ventos, né? Aos quatro cantos, né? Aos ventos. A gente precisa ter um comportamento diferente. O irmão passa por um período de dificuldade, de ignorância
quando ele comete esses atos. O padrão evolutivo dele é diferente, os valores morais dele vai precisar ser elevado. É o motivo pelo qual ele está aqui. E é o motivo pelo qual nós estamos aqui. E muitas vezes o que vai acontecer? Nós, não é porque vamos identificar um defeito em nós, algo que precisa ser modificado, que a gente vai conseguir, e amanhã ou depois vai se tornar um santo. Não. Nós vamos identificar e quando nós fizermos isso, nós vamos perceber como vai ser difícil essa transformação. Mudar um hábito. Quando eu identificar que, puxa vida, eu costumo falar mal dos outros, ou eu costumo falar mentira, né? É uma mentirinha que não faz mal para ninguém, mas é um hábito. Quando eu identificar isso e tentar mudar, aí sim nós vamos perceber a dificuldade que é nós conseguimos elevar o nosso padrão. Elevar o nosso padrão de vibração, elevar o nosso padrão mental, né? É difícil, nos pequenos detalhes. Porque, na verdade, a nossa queda não se dá com um problema gigante, não. São as somas de vários pequenos probleminhas, de vários pequenos desvios de conduta ou de pensamento, de personalidade, que nos vai fazer com que nós incidamos na queda, né? A gente se desequilibra e cai, né? Por causa justamente desses pequenos errinhos, né? Desses pequenos defeitos que a gente precisa identificar. Porque se eu acho aquilo normal, eu não vou buscar essa transformação. A partir do momento que eu entendo que essa transformação precisa ser alcançada, aí sim, eu vou trabalhar ela. Então é isso que a gente precisa, identificar em nós essa necessidade. Ok? E o que acontece? O Livro dos Espíritos nos traz uma dica. Como nós podemos alcançar de forma mais eficaz essa transformação? Como nós podemos buscar de fato essa transformação moral, né? O Livro dos Espíritos, ele nos traz um capítulo que para mim é um dos capítulos mais bonitos do Livro dos Espíritos. Quando o Espírito é perguntado qual é a maneira de se conseguir alcançar essa transformação, ele diz que um sábio da antiguidade lhe disse: conhece-te a ti mesmo. É a partir do momento que eu vou buscar ver aonde em mim precisa ser transformado, que eu identificando, né, eu vou começar o meu processo de transformação moral. E a partir daí vai começar a minha escalada para uma elevação espiritual, né? Real, de fato, verdadeira. E, inclusive, eu gostaria de terminar esse nosso bate-papo, esse nosso estudo a respeito dessa transformação moral, justamente colocando para que a gente possa ouvir uma parte do Livro dos Espíritos que eu tenho baixado aqui no meu tablet, e eu queria colocar aqui para vocês ouvirem. Eu vou enviar o arquivo, tá, juntamente com esse vídeo do nosso estudo, tá? Depois eu vou colocar para vocês, ok? Meus queridos irmãos, eu agradeço a atenção de vocês e, novamente, eu peço que vocês façam seus estudos, suas reflexões, e se tiver qualquer dúvida, por favor, coloque no grupo, ok? Agradeço demais a atenção e espero que todos estejam bem, todos fiquem na paz de Jesus. Muito obrigado.